Hoje eu quero falar com você a respeito de algo que Deus trouxe ao meu coração há aproximadamente uns 3 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos. Nós tivemos uma vigília há cerca de quase um mês, onde um mês, pouco mais, pouco menos. Vocês sabem como que eu sou bom de data, né? Então eu não consigo lembrar muitas vezes o dia que eu nasci. Se o cara me perguntar muito rápido assim, eu cutuco a Sônia e falo: Sônia, que dia que é meu aniversário? Trocar datas, tipo se eu fiz já 25 ou 26, eu tenho que perguntar para a Sônia se eu fiz 25 ou 26 anos. Isso é bom, cara. Mas quem estava numa vigília há um tempo atrás aqui pôde ouvir um pouco do que Deus estava compartilhando no meu coração, e eu compartilhei com vocês acerca desse um mês, alguma coisa assim. Eu gostaria muito, do mesmo jeito que Deus falou, o meu coração falasse com você. Quero muito que você nessa noite possa ser tocado pelo Espírito Santo e que o seu coração receba essa palavra para que você seja abençoado. Amém? Abre sua Bíblia então em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 18. Segunda Timóteo 4, 9 a 18. A versão que eu costumo ler é aquela Bíblia da Família, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quem quiser, uma boa Bíblia, viu? E eu não ganho comissão para anunciar. Essa Bíblia traz uma linguagem um pouco diferente, ou talvez muitos de vocês também tenham. Então eu vou ler e você acompanha se a sua Bíblia tem uma linguagem diferente. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez que fiz minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Quero compartilhar com vocês essa palavra que tem tocado comigo, tem falado comigo, e nós vamos usar o seguinte tema: socorro. Estou ficando sozinho. Fala para o seu irmão aí: socorro. Estou ficando sozinho. Espero que não, tá? Mas esse tema vai nos ajudar a entender o que Paulo estava passando naquele momento. E a única certeza que ele tinha era de que ele não foi abandonado por Deus. E nós vamos, conforme esse texto, trabalhando um pouco. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar vez e outra. Mas eu quero que você entenda como era a situação desse homem nessas circunstâncias aonde ele escreveu esse texto. Você já percebeu que grandes homens da Bíblia, em certos momentos,
ficam sozinhos, se sentem só? Vocês conseguem pensar num homem que se sentiu só? Por exemplo, Elias teve uma vitória fenomenal, 400 mais 450, 850 homens, derrotou os profetas de Baal, mas chegou um momento em que parece que caiu uma depressão lascada em Elias, e ele foi lá para a caverna, se afundou na caverna e ficou chorando diante do Senhor, se sentiu sozinho, abandonado, e ele até falava para Deus: Deus, eu fui o único que restei. E aí Deus olhou para ele e falou assim: larga de ser besta, Elias, tem mais 8.000 aí que não se dobraram, 7.000. Obrigado, povo. Vocês não sabem como é bom ter um povo assim que ajuda a gente. É o ponto eletrônico aqui assim. 7.000 que não se dobraram diante de Baal, nem dobraram seus joelhos. Muitos homens e mulheres nestes dias chegam a se sentir sozinhos na selva de pedras, cercados de pessoas e às vezes só. Uma dessas pessoas foi o apóstolo Paulo, e o seu contexto ali não era aquele dos melhores. A tradição, um pouco da história, diz que Paulo foi preso, além dessas vezes que ele foi preso em lugares, espancado, chicoteado e tal, mas na cidade de Roma ele foi preso 2 vezes. Uma, você tem ali Atos 25, 26, quando ele é preso pelos judeus, aí apresenta a sua defesa diante dos governantes, do prefeito, do governante. Aí vem um rei chamado Agripa, que o cara põe lá para falar com ele e tal. Mas enfim, ele é levado até Roma. Em Roma, ele é condenado a ficar numa cadeia domiciliar, numa casa. Ele poderia alugar uma casa, ficar nessa casa, desde que um soldado ficasse com ele. E há alguns que dizem que nesse final ele foi liberto, mas possivelmente depois preso novamente. E aí, esse é um momento assim bem significativo. Ele já estava entrado em dias, era um ancião já, e sentia que a sua morte estava chegando perto, ao ponto de ele escrever a sua segunda carta para o seu jovem companheiro e amigo, filho na fé, Timóteo. E ele diz assim para Timóteo, nesse texto que nós lemos: Timóteo, olha só, eu estou ficando sozinho. Aqueles meus companheiros me deixaram, e eu estou precisando que você venha com pressa. Se de preferência, Timóteo, antes de chegar o inverno, porque eu estou com frio. Sabe aquela capa que eu esqueci lá em Troade, na casa do nosso amigo? Passa lá, pega essa capa e traz também aqueles livros, os de couro, para que eu possa escrever algumas coisas nele. Mas Timóteo, anda depressa. Muitas vezes nós somos diariamente, no lidar do dia a dia, durante a nossa vida, nós nos sentimos sozinhos, e algumas vezes realmente fomos abandonados. O caso de Paulo foi esse. Ele tinha sido abandonado pelos seus amigos, e eu gostaria de ver com vocês 2 partes desse abandono. Uma delas foi por causa do Evangelho. Olha só, ele manda Tíquico para uma cidade, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, Tíquico para Éfeso. Há situações em que, por causa do Evangelho, nós queríamos ficar em tal cidade, em tal lugar, na mesma célula, com o mesmo líder, com as mesmas pessoas. Aqui está tão bom, mas há situações na nossa vida que, por causa do Evangelho, nós somos obrigados a separar. Não separar o casal, lógico, tá? Se algum dia você chegar para mim: Deus me chamou para ir para missões, ou Deus me mandou fazer tal coisa, por isso, pastor, eu quero me separar da minha esposa ou do meu esposo,
é capaz de você sair com uma cadeirada na cabeça lá da sala de aconselhamento. Ou então eu te chamando de louco, varrido, e falar: Deus não falou isso com você. Mas há momentos em que, como companheiros, nós temos que ter essa separação. Eu me lembro, por exemplo, de algumas coisas que aconteciam aqui na igreja, e há algum tempo atrás, tinha uma moça da minha convivência, tipo minha filha, né, que ela não queria ter mais amigos aqui na igreja, e eu fiquei encafifado com aquilo. Ela era bem mais novinha, continua linda como sempre, mas ela chegou assim e falava: não quero mais ter amiga na igreja, pai. E eu falava: por quê? Ela falou: poxa, toda vez que eu estou me apegando a alguém, toda vez que eu estou conseguindo fazer amizade com essa ou aquela menina, ela vai embora. Nossa igreja tem bastante pessoas de vários lugares, já notou isso? Nós temos pessoas aqui que fincaram suas raízes e cresceram aqui. Eu olho para a plateia e vejo alguns assim que eu via correndo aqui, e aí eu consigo me lembrar como eu estou ficando velho, porque esses caras cresceram, né? Tornaram-se moças, moços, homens. Eu lembro, por exemplo, do Rafael ali, ó. Ele era um menino magrinho, não sei o que lá, não dava nada. Olha o tamanho do homem que ficou, bonito, charmoso, né? Me lembro de muitas dessas pessoas que fincaram raízes, mas alguns também davam o término de 2 anos e iam embora, por situações de serviço, transferência, essas coisas todas. E minha filha falava: pai, eu não quero mais ficar com amizade, porque daqui a pouco eles vão embora. E aí culminou isso um dia em que uma das suas colegas foi chamada, os pais deles foram chamados para o campo missionário. E aí ela chorou bastante. Minha amiga foi embora. E ela não conseguia entender por causa disso, do que disso. E realmente para uma criança era difícil explicar. Mas com o tempo passou, ela começou a entender. Por circunstâncias do Evangelho, às vezes você vai ser obrigado a se separar de uma ou de outra pessoa. Por isso, quando chegar o momento da multiplicação da sua célula, não fala assim: puxa, está tão gostoso aqui, não vamos multiplicar não. É necessário, é importante, é vital que a sua célula se multiplique. E pode ser, eu não vou querer enganar ninguém, pode ser que talvez a intimidade, aquela coisa gostosa, não seja mais a mesma, mas você vai criar novos amigos, novas raízes, e Deus vai te usar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, quando você tiver que fazer, por causa do Evangelho, um momento assim, faça. Mas também há uma situação, e essa foi muito desgostosa, a hora que eu entendi o que Deus estava me falando sobre o segundo tipo de separação. E eu vou precisar da ajuda de algumas pessoas. Vamos ver assim. Eu perdi o tino aqui, tocou no celular, eu achei que era a voz de Deus falando comigo. E aí eu falei: entra na sua casa. Eu falei: eita, Deus está falando agora. Mas eu vou precisar que uma pessoa abra em Filemão 24. Quem pode abrir aí? Filemão 24. O William vai abrir em Filemão 24. E o pastor Djalma vai abrir lá em Colossenses 4,14. Filemão 24. Filemão, pessoal, é uma carta de um capítulo só, por isso um versículo 24. Tá? E eu vou pedir para o William, pastor William, vai ler para nós esse versículo, e eu quero que você preste atenção nos nomes, tá bom? Preste atenção nos nomes. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Joia. Prestaram atenção nos nomes? Prestaram? Vamos lá, Bíblia Hightech. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas.
Muito bom, voz de locutor vocês dois, hein? Leia comigo de novo a sua Bíblia, por favor. Em 2 Timóteo 4, 10. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Você percebe que esses dois versos que eu pedi para cada um desses pastores ler, está ligado a uma intimidade. Paulo tinha Demas como companheiro de fé, como companheiro de batalha, como amigo, como homem que ombreava consigo. E nesse momento em que ele estava ficando sozinho, Demas se apaixonou pelos presentes séculos, talvez assim esteja na sua versão. Demas se apaixonou por este mundo, Demas amou esse momento. Essa foi a segunda parte do abandono que eu chorei bastante. E houve um mover no meu coração que eu gostaria que você entendesse. Sabe, o pessoal diz que eu sou muito otimista e que eu gosto sempre de ver as coisas pelo lado positivo. Realmente, eu gosto de histórias felizes, sabe? Gosto de olhar sempre pelo lado que dá para aprender alguma coisa. E Deus começou a falar comigo sobre a vida de Demas. Você já se imaginou amigo do apóstolo Paulo, companheiro de batalha na vida dele? Já imaginou, amor? Então faz um exercício aí. Como que você acha que seria um companheiro de batalha do apóstolo Paulo? Um cara abençoado ou bem-suado? Um homem que andava com o apóstolo dos gentios, que via curas, que via milagres, que possivelmente possa ter visto Paulo ser picado por uma cobra, assim, e aí Paulo balançar em cima do fogo, e a víbora cair, e o pessoal ficar de olho falando assim: vai tombar, daqui a pouquinho ele vai inchar e vai cair. E os amigos: meu Deus do céu, o que Paulo fez? E agora ele vai morrer. Daqui a pouquinho, pessoal, prepara aí a Pax, porque vai morrer. Está em dia a Pax dele? Senão já vamos fazer uma cota aqui para pagar essas despesas, porque é caro. E o homem não morre. Gostoso ver isso, não é? Andar com alguém assim que você sabe, esse cara tem o poder de Deus. Só que nem tudo é flores. Esse cara também era conhecido como aqueles homens que transtornaram, que alvoroçaram as outras cidades no nosso tempo, chegaram até aqui. Esse era o homem que, chegando numa cidade, pregava do evangelho, ele e seus companheiros, e algumas vezes saíram daquela cidade apedrejados. Imagina quem estava com ele? Os companheiros. Esse era o cara que de vez em quando no meio da multidão começava a pregar e falar que Jesus era o Cristo, e daqui a pouco vinha um povo e batia nele. Quem estava lá no meio? Os amigos. Você acha que não sobrava para alguém? Se você ler um livro de Atos, você vai ver que várias vezes sobrou para os amigos. Várias vezes. Esse era um homem que estava preso. E aí você era amigo de um cara que estava lá na prisão, e você tinha que visitá-lo todo dia lá. Esse era o homem de Deus que estava preso lá, e você era amigão dele. E para você entrar lá, você teria que tirar sua roupa, ficar pelado, e os caras falaram: pode passar. Você acha que foi fácil ser amigo de Paulo, companheiro de batalha? Não. Com certeza não. Com certeza sobrou muitas vezes para Demas. Momentos de alegria, quando ele recebia lá suas ofertas, ou quando ele não tinha nada para comer. Momentos de tristeza. Esse era o contexto desse cara. Demas, com o tempo, foi ferido.
E aí, enquanto eu li esse texto, Deus falou comigo sobre uma música que há muito tempo atrás eu escutei. E essa música tinha um tema que era assim: soldado ferido. E até aqui na igreja, menos de um mês e pouco, o Yuri trabalhou um tema muito bom do soldado ferido. Demas foi um desses caras. Demas foi esse homem que tomou as suas pedradas junto com Paulo, ficou machucado. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir essa música. E o exercício que eu quero que você faça comigo nessa noite é o seguinte: se lembrar dos seus amigos, daqueles que foram feridos, que no meio da batalha contra Satanás, acabaram se ferindo. Aqueles homens e mulheres que estavam à frente, que tomavam frente junto com você, e aí de repente eles dizem assim: cara, tá demais, doeu essa. E quero que você escute essa música e comece a lembrar. Peça para o Senhor o nome dessas pessoas e ore por elas. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Derrama o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O
descanso lhes dará. Em toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Pai, nós queremos colocar todos esses nomes que foram lembrados agora. Tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas que lutaram à frente num campo de batalha, mas em um determinado momento, por alguma coisa, foram feridos, Deus. Quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo, como diz a música, derrama o bálsamo, que o Teu Espírito Santo derrame o Teu bálsamo sobre a vida destes. Quer estejam aqui, quer estejam a milhares de quilômetros de distância. Pai, que o Teu Espírito agora inunde os seus corações e os faça lembrar exatamente de como era Deus, de como era bom ter a mão no arado, de como era bom poder servir ao Senhor. E hoje, por qualquer motivo, Deus, seja ele qual for, se sentir abandonados, perdoa a Tua igreja, perdoa a minha vida, Deus. Mas o que eu estou pedindo para o Senhor é em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, nossa história trouxe muitos soldados feridos. Talvez eu tenha que pedir perdão para você como pastor, porque não ter conseguido acompanhar 100, 200, 300 pessoas. Mas um dia a gente chega lá, calma. Deus nos trouxe para pastorear e com certeza trouxe vocês para ombrearem uns aos outros. Por isso, a hora que uma pessoa estiver desfalecendo, chegue junto mesmo. Não deixa cair. Se precisar, põe nas costas. Eu lembro de uma história, quando moleque, dado a essas coisas de briga de rua, um companheiro pegou o outro e foram para um bairro diferente. E aqui, naquela época, não sei hoje, naquela época tinha... Se um cidadão de um bairro entrasse no bairro do outro, podia saber que ia sair correndo. Só que o companheiro dele era aquelas pessoas que tiveram paralisia infantil, sabe? Uma perna mais curta que a outra. E os dois não conseguiam correr. O amigo pegou, colocou o cara nas costas e saiu correndo junto. Se esconderam. Às vezes você tem que fazer assim. Pegar o seu companheiro, pôr nas costas. Fala, Senhor, nos protege. Nos protege. Mas há um outro lado ainda que Deus falou comigo. E esse foi difícil, irmãos. Esse foi difícil. Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de vitória. Sabe, esse verbo aí, apaixonou-se. O grego dele, a original no grego é agapan, que significa amar, amou.
Demas amou o presente século. E isso começou a mexer comigo, porque eu pensava que Demas, assim, cara, Demas fez besteira. Num desses momentos ele se apaixonou, ele foi e começou a viver uma vida de pecado. Como que pode? O cara que viu tantos milagres vai e começa assim, e ir para o pecado. Só que o grego não traz porneia, ele só traz amou o presente século. Ele não traz prostituição, ele não traz. Demas se desviou completamente. Os comentários, 3, 4, 5 comentários que eu li, ele fala o seguinte: Demas voltou atrás. Demas deixou de conciliar Mateus 6,33 na sua vida, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Os comentários dizem que Demas era natural de Tessalônica. Então o que aconteceu possivelmente para ele foi o seguinte: ele tomou novamente a sua vida e foi cuidar das suas coisas. Eu estou exemplificando isso como se fosse assim: eu chegasse para o pastor Ronaldo, ou para um companheiro meu que fez eu ler 4 vezes o Velho Testamento. Se vocês forem alunos de teologia, não sejam do professor Djalma, tá? Pastor Djalma não pode dar aula de Velho Testamento. Eu tive Novo Testamento 1 e 2 com ele, e quando eu achei que ia ter teologia do Velho Testamento, que era só teologia, ele manda a gente ler de novo o Velho Testamento, na verdade os 5, o Torá. Aí eu li 5 vezes o Torá por causa dele. E o pior, para você entrar na sala, ou para você, a chamada dele era assim: Jefferson, eu tinha que dar presente, Deuteronômio 5, 28. Aí eu tinha que estar em Deuteronômio 10. Ele olhava assim, olhava para a gente e falava: está atrasado, né? O que diz esse texto é mais ou menos assim: eu escrevo uma carta, porque bem verdade, talvez eu não tivesse coragem para dizer isso para um de vocês dois, e seria assim: Ronaldo, ou Djalma, nós somos amigos e companheiros aí há uns 15, 16 anos, né? Quanto tempo você está aqui, Djalma? 13. E era meu professor, então deve dar quase uns 17, né? Eu estou há 20 e tantos anos nessa igreja. É o tempo que o pastor Ronaldo tinha cabelo preto ainda. Ou não, perdão, tempo que eu tinha cabelo preto, né? Chegasse para eles e falasse: cara, esse negócio de pregar o evangelho é bom, né? É. Mas eu cansei. Cansei de tomar bordoada. Cansei, cara. Cansei de levantar de madrugada e dormir tarde. Cansei. Não dá mais para mim, bicho. Eu já não tenho mais 25 anos. Meu joelho já não aguenta mais as coisas. Se eu deito muito tarde, eu não consigo levantar muito cedo. E se eu levanto muito cedo, eu começo a ter falha da memória. Minha boca já não acompanha mais o que minha cabeça pensa, nem meu corpo. Antes eu podia fazer algumas coisas, hoje eu já não posso fazer mais. Cansei. E quer saber? Eu tinha uma empresa, me virava bem antes de vir para esse negócio de evangelho. Vou vender as coisas de novo, sempre fui bom vendedor. Vou sair a vender as coisas de novo, assim pelo menos eu tenho horário para começar e horário para terminar. Ronaldo, Djalma, foi um prazer trabalhar com vocês, mas vou cuidar da minha vida. Foi isso que Demas fez. Sabe, todos nós estamos suscetíveis a ter um momento de um resvalo. Você da mesmo jeito que eu da mesmo jeito que você. O que Demas fez não foi se radicar completamente lá para o pecado e viver uma vida, pelo menos é o que os comentários trazem.
ele simplesmente deixou de cuidar do reino de Deus em primeiro lugar. Ele falou: vou cuidar da minha vida, vou voltar para a minha cidade e fazer o que eu fazia antes. Esse negócio de pregar o evangelho, tomar pedrada, sofrer naufrágio, ser amigo de preso, estou fora. Um beijo, um queijo, foi bom brincar com vocês, foi bom, como que é aquele negócio ali? Estou zarpando. Ele se apaixonou e começou a tomar conta da sua vida. Você imagina quanto isso é profundo? Há algum problema de você cuidar da sua vida? Há algum problema de você querer crescer mais financeiramente? Não há nunca problema nisso. Há problema quando você está acabando a bateria. Há problema quando vai comprar essas coisas no Paraguai, vai? Há problema quando você deixa que a sua vida seja mais importante aos seus olhos. Há problema quando você diz: isso é mais importante do que o reino de Deus. Esta circunstância é mais importante que o reino de Deus. Isso tem problema. Os comentários e a tradição nunca dizem que não dá para olhar e ver na história Demas se reconciliando com Paulo, ou começando a fazer as coisas novamente. Alguns até tentam fazer isso porque Demétrio era um nome, Demas era uma forma abreviada de se escrever Demétrio, e como Demétrio se reconciliou com Corinto e tal, mas chegaram à conclusão que não tem, tentaram forçar, mas não teve. Pode ser que ele tenha voltado a cuidar da sua vida para o resto da vida. Talvez nós oramos aqui por alguns soldados feridos. Talvez esse cara não esteja mais aqui, mas talvez haja aqui homens e mulheres que se cansaram, que durante esses 10, 15 anos de célula, durante esses 98 anos de igreja, 98 anos de igreja, já deram sua contribuição. Falam: não, cara, já dei a minha contribuição, fui 20 anos isso, fui 30 anos aquilo, agora eu vou cuidar da minha vida. Talvez você, como um líder, supervisor, coordenador, sei lá, o raio de cargo que você ocupava, você diga assim: já dei a minha parcela, agora é a vez dos novos. Talvez você, como membro de célula, fala: cansei, não dá para anunciar Jesus desse jeito. Não dá, meu irmão, é para pôr a mão no arado e olhar para trás. Você perde o foco, você perde o rumo. Você olha para trás, não sabe para onde vai. Olhe para frente, para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e considere o reino de Deus como o mais importante na sua vida. Como o mais importante na sua vida. Considere, busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus com força, com toda a sua força, com todo o seu coração. E se for preciso, coloque uma pessoa nas suas costas, ombreie com ela, fique do lado, caminhe, ore, jejue, sinta, coisas que talvez eu como pastor não possa fazer, mas caminhe. E aí Deus continuou, e eu li assim, o 16, versículo 16, não 11, e diz assim: apenas Lucas está comigo. Sabe, um homem acostumado com tantas pessoas ao seu redor, se vê agora com apenas Lucas.
Nessa hora, a mim, não estou dizendo que o texto está dizendo isso, mas a mim pareceu, olha, eu mandei todo mundo para os seus lugares, e apenas Lucas ficou aí. Se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver como Paulo tinha amigos. Se você pegar Coríntios, próprio Timóteo agora, e virar um pouquinho mais a página, você vai ver quantas pessoas ele saudou, pessoalmente, lembrando dos nomes, falando saudação para esse, para aquele outro. Eu vi, deve ter pelo menos umas 30 pessoas com nomes diferentes nas cartas de Paulo, das 13 cartas. Ele se sentiu sozinho e apenas com Lucas ali. Uma das coisas certeza que Paulo não sabia é quem era esse Lucas. Para dizer a verdade, Paulo nem sabia direito quem era ele no sentido da história, não de identidade, mas da história. Sandro, você acha que um dia, por exemplo, uma das cartas ou uns e-mails, agora é e-mail, né? Carta já não faz mais isso, que você escrevesse para um dos seus irmãos, dizendo assim: toma cuidado com isso, que a paz do Senhor seja com você, toma cuidado com aquilo, olha, você é jovem ainda, precisa tratar melhor as mulheres, as mais velhas você trata como se fossem suas mães, as mais novas como se fossem suas irmãs, os homens mais velhos como se eles fossem seus pais, e os mais moços com os irmãos. Não fica discutindo muito por aí não, porque essas confusões só levam a vãs filosofias. Cara, se apronta como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você já imaginou que fosse você que escrevesse isso no dia de hoje? E aí daqui a alguns anos, um grupo de pessoas se reúne e fala: este e-mail teve a inspiração, a revelação, o próprio Deus escreveu esse e-mail através da mão do pastor Jefferson. Isso aqui é precioso demais, é escritura divina. Vamos pegar esse e-mail, mais alguns outros e-mails, e ele vai ser a nossa conduta de regra e de fé. 13 cartas de Paulo se colocou assim, foram inspiradas, dadas por Deus, e hoje nós somos iluminados quando lemos essas cartas. Ele não tinha a menor ideia de que essas cartas seriam o Novo Testamento, e muito menos ainda que Lucas, só Lucas, se tornou o autor do Evangelho de Lucas. O Evangelho escrito para os gentios, para os não-judeus, colocado de uma ordem de alguém que pensa cientificamente, que tenta colocar as coisas retratando, escrevendo o que significa alguns costumes judeus, para que você lesse e entendesse, ou na verdade para que Teófilo lesse e entendesse. Não tinha ideia que Lucas seria o autor de um livro de Atos dos Apóstolos, aquele livro que quando você lê, você acha: Deus, que milagre, eu queria viver nessa época, Deus, eu queria estar aqui. Aquele livro que você lê e vê os apóstolos impondo as mãos e curando, aquele que você vê a própria história de Paulo sendo retratada. Ele não tinha noção de quem seria Lucas. Às vezes, nas nossas células, aquele dia chuvoso, frio, que ninguém vai na reunião de célula, mas chega lá Joaquim da Silva, Manezinho Oliveira, não sei das quantas, aquele que para ele entender alguma coisinha, você precisa saber, ou você precisa explicar, para ele saber algumas coisas, você precisa explicar mais que uma vez. E aí,
Você olha para ele e fala: só veio esse fulano? Ou só veio essa fulana? Olha para essas pessoas com os olhos de Deus. Olha para essas pessoas como quem diz: eu vou investir. E pode ser que um dia esse cara se torne alguém. Eu vou investir e com certeza, no mínimo, ele será como eu. Vou investir e ele será no mínimo como eu. Nós temos buscado, como pastores, uma maneira de poder investir em cada um de vocês. Nossa oração é essa, nosso desejo é esse, a palavra para nós é essa. Quando nós nos reunimos e oramos para que nenhum se perca, oramos para que a gente consiga estabelecer de tal forma que um fortaleça o outro, de tal forma que o líder seja acompanhado, de tal forma que você não se sinta só. E esse é o nosso desejo, e em nome de Jesus Cristo nós vamos conseguir. Mas há um momento que mesmo que eu ponha o cara nas costas, que eu ande quilômetros com ele, que eu diga vamos juntos, que eu faça quase que o impossível, o tomador de decisão é ele. Já pensou nisso? Chega uma hora que o tomador de decisão é a pessoa. Chega um momento em que você não pode decidir por ele. Se Paulo não pôde fazer, quanto mais eu. Acho que há uma diferença. A única coisa que eu devo me assemelhar com Paulo é na altura, porque ele tinha lá seu 1,50, 1,60, segundo o pessoal diz por aí. Na verdade ia ser mais alto que ele, ia falar: encontrei alguém mais baixo que eu. Ia falar olhando para baixo ainda. Há um momento que você tomou a decisão. Talvez eu esteja falando, eu gostaria muito que você estivesse ouvindo aqui ou através do vídeo. Há algumas pessoas que foram feridas em algum momento, não sei de como nem porquê, mas deixaram o pé resvalar, caíram e não conseguiram se levantar. E disseram: amigo, vou tomar conta da minha vida, vou tomar conta da minha vida, da minha família. Não dá mais para caminhar do jeito que você está falando. Há momento em que a tomada de decisão é dessa pessoa. Eu louvei a Deus porque Deus falou com isso comigo 3 meses atrás. E esses 3 meses Deus tem batido no meu coração exatamente essas coisas. E essa palavra está preparada, pelo menos no meu coração, durante esses 3 meses. E quem esteve aqui na vigília pôde escutar um pouco do como eu compartilhei isso. Alguns amigos meus que eu compartilhei puderam ver isso. E eu falei: Deus, a hora certa, o Senhor vai trazer essa palavra para a igreja. Sabe, se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque Deus quer que você ouça. Esse é o momento de você parar, pensar e se lembrar da onde você caiu. Tenho, porém, contra ti uma coisa: que você não me ama mais como me amava no início. E reconciliar. Falar: eu fiz, mas está na hora de eu voltar. Está na hora de eu voltar a ser o guerreiro. Está na hora de eu deixar alguém me acompanhar. Sabe? Você precisa também abrir seu coração e deixar alguém cuidar de você. Porque senão, não adianta. Senão, não vai para frente.
E por último, chegando ao final, socorro, estou ficando sozinho. Fui deixado pelos meus amigos, alguns por causa do Evangelho, outros porque olharam para trás. Socorro, estou ficando sozinho. Apenas Lucas está aqui comigo. Mas, dá uma olhada. Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui estava o momento que Paulo pôs a sua fé em prática. Aqui estava a prática daquele cara já ancião, daquele senhor que disse: não sei se eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não sei se sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E eu não sei se para mim é lucro morrer ou ficar vivo. Se eu fico vivo, eu ajudo vocês, sou abençoado por vocês, abençoo vocês. Mas se eu morro, eu vou para os céus, para o reino celestial, e vou ver Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu vou encontrar aquele que é o meu Redentor, aquele que Jó disse: meu Redentor vive, eu vou vê-lo. O apóstolo sabia que a sua vida estava chegando ao final. A carta dele para Timóteo é assim: por favor, cara, vem me ver rápido, acelerado, antes do inverno. Eu preciso de você. Estou prestes a ser oferecido como sacrifício. Se você voltar uns versículos atrás, você vai encontrar esse versículo. A história diz, ou pelo menos a tradição, que Paulo possivelmente foi solto depois dessa prisão domiciliar. E aí ele, ficando por ali, anunciando aqui, anunciando lá, vai numa viagem e outra. Nero assume, ou Nero já estava no tempo ali, e um dia Nero resolve fazer uma poesia. E ele queria fazer uma poesia assim, verdadeira. Aí ele mandou atear fogo num bairro da cidade, para que ele, olhando as chamas, pudesse declamar uma poesia, ou escrever uma poesia. Só que o pessoal não conseguiu controlar o fogo. E o fogo se alastrou e destruiu quase a cidade. Então, quando você vê que Nero pôs fogo, foi nessa época aí. Nero agora precisava pôr a culpa em alguém. Em quem? Nos cristãos. Foi nessa época que alguns cristãos foram jogados para os leões. Foi nessa época que alguns cristãos foram enrolados e embatumados e colocaram fogo neles. Foi também nessa época que possivelmente tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro foram mortos e perseguidos. Talvez no mesmo ano. Paulo tem a sua cabeça decapitada. Pedro é pregado de cuspo para baixo. Mas uma certeza esses dois homens tinham: Deus não me abandonou. E eu vou para os céus. Repita para a pessoa que está do seu lado: Deus não me abandonou. Repita para você: Deus não me abandona. Independente da circunstância, do momento, da vida, do seu pecado, meu irmão. Independente do seu pecado, Deus não te abandona. Está na hora de tomar aquela chá chamado vergonha e confessar e falar: Deus, por favor, me aceita. Aquele que diz: olha, ainda que a mãe que amamenta
Esqueça do seu filho, eu não vou me esquecer de você. Esse é o Deus que eu e você servimos. E é esse Deus que não nos esquece. Abandonado pelos amigos, alguns por circunstâncias do Evangelho, alguns porque olharam para trás, até mesmo sozinho com uma pessoa só, que talvez não seja o bambambam, mas nunca abandonado por Deus, nunca abandonado pelo Deus que você serve. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar, buscar o Senhor. Talvez você seja uma dessas pessoas que estão feridas ainda, e esse é um bom momento para você deixar que a palavra caia ao seu coração e não somente na sua mente. Esse é o momento que você precisa falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor haja segundo a Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, perceber o quanto o Senhor nos ama. Deus, se há alguém aqui que talvez esteja à beira de desistir, que esta palavra toque ao coração, para que não faça como Demas fez. Cansei, estou saindo fora. Deus, se há alguém aqui que já até tomou essa decisão, às vezes vem de vez em quando, se sente tão longe, tão afastado, está ferido, já esteve com a mão no arado, pegando aquela parte dura do trabalho, mas agora está distante, ferido e machucado. Pai, em nome de Jesus, alcança essa vida agora, restaura esse coração, ó Deus, e que ele volte ao ministério que o Senhor o tem chamado, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nos abençoa. Eu sei, ó Deus, que precisamos de um exército grande para salvar os feridos, todos eles. Ninguém vai conseguir fazer isoladamente o trabalho, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor tem chamado homens e mulheres que irão, ó Deus, investir na vida daquelas pessoas que se sentem feridas e machucadas. Deus, não nos permita ser como Demas, ó Deus, que nós amemos o seu reino, nós façamos a tua vontade e jamais venhamos a voltar para a velha vida, Senhor. Continue orando, meu irmão e minha irmã, continue intercedendo. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é a hora. Se você ainda não abriu o seu coração para que Jesus seja o Senhor, o Salvador da sua vida, esta é a hora. Abra o seu coração para Jesus entrar. Se você ainda não fez uma decisão de dizer para Jesus: eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida, esse é o dia. Deus ama tanto você, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por você. E Ele lhe trouxe aqui para contar essa história de amor. E agora, Ele quer que você reconheça que o pecado maior é exatamente o pecado de controlar ou de tentar controlar a sua própria vida. E você arrependido agora, abra a sua vida e diga: Jesus, entra na minha vida e seja o meu Senhor. Você já fez isso algum dia? Então essa é a hora, esta é a noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer dizer para Jesus: entre na minha vida e seja o meu Senhor, você pode fazer isso agora com um simples gesto. De onde você está, levante a sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui quer entregar? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe a sua vida também. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe você lá atrás.
Há mais alguém? Deus abençoe a senhora ali também. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito está trabalhando. Glória a Deus pela sua vida também aqui. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus pela sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está aí no seu lugar e você veio hoje aqui, mas você está longe daquilo que você sabe e tem certeza que Deus tem para a sua vida, você já pegou a mão no arado, mas agora você diz: não, eu vou ficar no meu cantinho esquecido, eu não quero saber mais, eu vou cuidar das minhas coisas, vou vir aqui à igreja de vez em quando. Mas se você hoje percebe que essa palavra de Deus é para o seu coração e você quer voltar para o centro da vontade de Deus, você pode agora também se reconciliar com a obra que Deus tem para a sua vida. Se você está nesse caso, se sente longe, afastado, desanimado, ferido, levante a sua mão. Alguém aqui nesse caso, levante a sua mão em nome de Jesus. Quantos aqui querem se reconciliar com o propósito de Deus para as suas vidas? Há alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Sabia que estava certo antes, Deus abençoe você. Mas aí você foi se desviando, se distanciando, e agora você sente: puxa, como eu estou longe daquilo que eu sabia desde o começo, que era o que Deus tinha para mim. Se você quer voltar, se reconciliar, levante a sua mão. Mais alguém aqui? Mais alguém quer fazer isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe. Há mais alguém? Queria convidar todos vocês que levantaram as suas mãos, por um motivo ou por outro, que sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vou orar com você aqui pertinho. Vamos orar, a igreja vai interceder pela sua vida. Todos vocês que levantaram suas mãos, não fique constrangido. Venha aqui à frente em nome de Jesus e receba esta oração de muita transformação de vida. Pode vir, todos vocês que levantaram as mãos, podem vir, pode ver isso. Vamos aplaudir a obra de Deus na vida dessas pessoas. Você que levantou a mão lá atrás, venha. Você que levantou a mão aqui, venha, venha, venha. Venha, não fique aí parado, venha receber a bênção de Deus. Pode chegar mais pertinho, isso, pode chegar, pode chegar. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode se aproximar mais, amém. Todos vocês que levantaram suas mãos, podem vir à frente, venha. Venha você que está recebendo, quer receber Jesus no seu coração como Senhor da sua vida. Venha você que se sentiu afastado, longe do propósito de Deus. Venha você que sabe que não ama mais o Senhor como no começo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente e dizer: eu quero amar a Deus como eu amei no começo, eu quero voltar ao primeiro amor. Saia do seu lugar. Mais alguém? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero que você faça essa oração juntamente com esses irmãos, interceda, levante a sua mão em sinal de bênção em nome de Jesus e vamos orar, vamos orar. Você que veio aqui entregando a sua vida para Jesus, feche os seus olhos agora e ore comigo essa oração, repita comigo essa oração, diga essas palavras para Deus, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, nunca deixou de me amar, o seu amor fez com que o Senhor entregasse o seu próprio filho para morrer por mim lá na cruz, porque me amou. O Senhor fez isso, e eu me arrependo de até hoje ter controlado a minha vida. Me perdoa, eu não quero mais fazer a minha própria vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, e que Ele transforme completamente a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você fez essa oração de todo o coração?
Glória a Deus, Jesus ouviu a sua oração com certeza. E agora eu gostaria de orar por você também. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar toda maldição, ó Deus. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para impedir que a sua obra seja completa nessas vidas, ó Deus. Que agora seja desfeito, ó Pai. Que todo acordo com as trevas seja quebrado agora, ó Deus, porque agora eles só têm uma aliança, é a aliança com o Senhor, e nós profetizamos todas as suas bênçãos sobre a vida deles, e nós profetizamos, ó Deus, que o Senhor tem cumprido já aquilo que o Senhor já determinou desde o princípio de tudo, e antes de fazer os céus e a terra sobre essas vidas, nós chamamos à existência o seu projeto sobre a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus, amém, ó Deus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Louvado seja o Senhor por essas vidas, glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Quero convidar vocês para se assentarem aqui, preencherem essas fichas, por favor, se vocês assim desejarem, e nós vamos oferecer uma ajuda. Você já vai voltar para casa com essa literatura, mas nós vamos ligar para você, nós vamos nos contatar com você para continuar essa sua caminhada que você tem começado hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos juntos, essa é a obra de Deus, e nós todos estaremos juntos caminhando, né, para o nosso reino de verdade. Nosso reino não é desta terra, nossa pátria final não é este mundo, nosso reino é o reino celestial, e nós estamos vivendo ele desde agora e para sempre, amém? Que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, nosso maravilhoso Pai, amoroso Pai, que a graça de Jesus, o amigo Jesus, cheio de compaixão, o amigo de todas as horas, que a consolação que você tanto precisa, o conforto do Espírito, seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa, que a unção, o poder do Espírito seja sobre você, para que você esteja no centro da vontade do Pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o desejo do teu Deus para a sua vida e para a vida da sua família, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto cantamos, vamos indo na graça e na paz do Senhor Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito.